Pessoal, vamos lá. EMAI, volume 2, ok? Nós estamos na página 134. Nós vamos fazer essa atividade. Leitura compartilhada e discussão sem pontuação. Nós vamos ler um conto. Na verdade, ele é um conto de mistério. Só que ele chega a ser um pouquinho engraçado. Por quê? Porque Joãozinho Sem Medo, ele, na verdade, ele é todo medroso. Só que ele disfarça, fala lá para assombração que não tem medo, que pode jogar, que pode cair. Então, chega a ser muito engraçadinho, tá bom? Apesar de ser um conto de mistério. Então, vamos fazer a leitura? Era uma vez um menino chamado Joãozinho Sem Medo, pois não tinha medo de nada. Andando pelo mundo, pediu abrigo em uma hospedaria. Aqui não tem lugar, disse o dono. Se você não tem medo, posso mandá-lo para um palácio. Então, olha lá. Aqui, pessoal, já começa, ó. Aqui não tem lugar, disse o dono, tá? Por quê? Aqui já tem uma fala. Mas, se você não tem medo, eu posso mandá-lo para um palácio. Ponto final. Porque acabou a fala do personagem. Aqui ele vai dizer novamente: mas por que eu teria medo? Então, olha lá, é uma fala. E aqui um ponto de interrogação. Mas por que eu teria medo? Uma pergunta, tá? Um ponto interrogativo. Então, vamos à resposta dele. Porque ali todo mundo sente. Ninguém saiu de lá a não ser morto. De manhã, a companhia leva o caixão para carregar quem teve coragem de passar a noite lá. Ele está afirmando que todo mundo que dormiu lá, a funerária veio pegar de manhã. Então, vamos pintar aí os pontos afirmativos, tá? Afirmativo, uma frase afirmativa, eu termino com o ponto final, afirmando, tá? Que realmente quem dormiu lá nesse palácio, toda vez a funerária iria pegar de manhã. Só que vocês veem que em nenhum momento tem um narrador falando. É uma conversa entre ele e o dono da hospedaria. Então, vamos lá. Imaginem, Joãozinho. Olha lá. Ponto de exclamação, tá? Por quê? Joãozinho, imaginem Joãozinho. O que ele fez? Então, olha lá. Imagine o que ele fez. Olha a admiração, a surpresa. Levou um candeeiro, uma garrafa, uma linguiça e lá se foi. Mais um ponto final que significa uma frase afirmativa. Para onde que ele foi? Lá para o palácio que todo mundo tinha medo. Então, agora vai entrar um narrador aqui, ó. O narrador vai contar, ó. À meia-noite, estava comendo sentado à mesa quando viu uma voz à chaminé. 2 pontos, porque o narrador vai dizer o que a voz falou. Jogo. Então, quem está falando? A voz, tá? A voz que ninguém sabe de quem é. Está perguntando, a voz faz uma pergunta. Eu jogo. E Joãozinho respondeu, 2 pontos, ó, o discurso direto. Jogue logo! Ponto de exclamação. Por quê? Está falando no sentido de não tenho medo, tá bem? Eu posso usar com medo, posso usar como destemido, tá bom? Jogue logo! Da chaminé desceu uma perna de um homem. Ponto final. Tá afirmando. Joãozinho, para mostrar que não tava com medo, né? E não tava nem aí, o que ele fez? Bebeu um copo de vinho. Estou afirmando, ponto final. Depois a voz voltou a perguntar, 2 pontos. Sempre quando tiver 2 pontos, significa fala. Na outra linha, parágrafo, e vai fazer outra pergunta. De quem? Da voz.
Jogo. E Joãozinho, 2 pontos, respondeu: jogue logo. Mais uma vez, nós temos travessão e ponto de exclamação. E desceu outra perna de um homem. Ponto final. Estou afirmando que a perna desceu. Joãozinho mordeu a linguiça. De novo, 2 pontos. De novo o quê? A voz conversando. Jogo. Olha lá, Joãozinho respondendo. Jogue logo. E desceu um braço. Ponto final, porque estou afirmando que esse braço desceu. Joãozinho começou a assobiar. Jogo. A voz perguntando se poderia jogar. Jogue logo. A voz destemida de Joãozinho. Então, vocês estão vendo que tudo é uma conversa entre Joãozinho e a voz, tá bem? Outro braço. Jogo. Joguei, disse a voz. E caiu um corpo que colou as pernas e os braços, ficando em pé, um homem sem cabeça. Jogo, perguntando a voz. Joguei. A voz está respondendo, tá? Caiu a cabeça e pulou em cima do corpo. Era um homenzarrão gigantesco e Joãozinho levantou o copo dizendo: saúde. Então, olha lá, dizendo 2 pontos na outra linha, parágrafo travessão, saúde. Estou fazendo um ponto de exclamação porque ele está fazendo inferência que ele está destemido. Saúde, tá bem? Vamos lá. O homenzarrão disse, 2 pontos. Agora já não é uma voz, tá? É a voz do homem que foi descendo aos poucos lá de baixo, com uma perna, com outra perna. Pegue o candelário e venha. Ele está falando, tá? O candelário, não, desculpa, o candeeiro. Candeeiro, gente, é aquele negócio parece uma... Ai, não é lanterna. Aqueles negócios antigos que tinha luzes lá, com velas. Joãozinho pegou o candeeiro, mas não se mexeu. Por quê? Porque na final ele estava com medo. Ponto final, estou afirmando. Passe na frente, disse Joãozinho. Você, disse o homem. Você, disse Joãozinho. Na verdade, o que significa? Que ele estava fazendo de destemido, mas ele estava morrendo de medo, né? Então, vamos lá, continuando. Então, o homem se adiantou de sala em sala, atravessou o palácio com Joãozinho atrás, iluminando o caminho, ponto, final. Outra frase. Embaixo, uma escadaria, que havia uma portinhola. Abra. É uma ordem, tá? Por isso que tem o ponto aqui de exclamação. Disse a Joãozinho. E Joãozinho, 2 pontos, quer dizer que ele vai responder, tá bem? Abra você. Então, olha lá, toda a narrativa desse conto, ela se passa em diálogos. Então, vocês estão vendo que é uma voz conversando com outra voz. A voz do Joãozinho conversando com a voz do homenzarrão lá, que era a voz que todo mundo tinha como lá um ser misterioso, ok? E o homem abriu com um empurrão. Havia uma escada em caracol. Estou afirmando que lá tinha uma escada com caracol. Ponto final, afirmativa.
Desça, disse o homem. Primeiro você, disse Joãozinho. Então, olha lá. Todos eles têm praticamente todos os parágrafos começam com travessão, porque é uma conversa, tá bem? O narrador, ele interfere pouco aqui. Geralmente, quem interfere aqui é um diálogo direto, é um discurso direto entre o Joãozinho e a voz. É uma conversa sempre entre eles. O narrador não interfere na conversa, tá? Então, olha lá. Vamos lá. Desceram ao subterrâneo e o homem indicou uma laje no chão. Levante. Levanta você, disse Joãozinho. E o homem ergueu como se fosse uma pedrinha. Gente, era uma laje. E embaixo da laje haviam 3 tigelas cheias de moeda de ouro. Embaixo da laje haviam tigelas de moeda de ouro. Leve lá para cima, disse o homem. Leve você, disse Joãozinho. E o homem levou uma de cada vez lá para cima. Quando foram de novo para a sala da chaminé, o homem disse: Joãozinho, quebrou-se o encanto. Então, quebrou-se. Quem quebrou-se? Tá? O encanto se quebrou. Quebrou-se o encanto. E arrancou-se uma perna que saiu esperneando pela chaminé. Destas tigelas, não uma é sua. Então, olha lá. Ainda está tendo a conversa. Arrancou-se o braço que trepou pela chaminé. Outra é para a comadre que virá buscá-lo pensando que você está morto. Não tem lá todo dia a companhia que vai lá buscar, achando que as pessoas estão mortas e realmente acreditando que as pessoas estão mortas? Então, a outra tigela de ouro era para a mulher que iria buscar. A terceira é pelo pobre homem. Vamos lá, deixa eu aqui te perdão. Arrancou-se um braço que trepou pela chaminé. A outra para a companhia que vem buscá-lo pensando que você está morto. Arrancou-se outro braço que acompanhou o primeiro. A terceira é para o pobre homem que passar. Então, tudo isso, olha, é a voz do homem zarrão que está se decompondo novamente. Não cai um braço, caiu 2 braços, os braços estão indo de volta embora. Pode ficar com palácio também. Então, olha lá, ele está falando constantemente, tá? Arrancou-se o corpo e ficou só a cabeça no chão. Por que se perdeu para sempre a estripe dos proprietários desse palácio? Continuando. E a cabeça ergueu e subiu pelo buraco da chaminé. Ponto final. Eu estou afirmando que a cabeça subiu de volta para o buraco. Do mesmo jeito que ela caiu, ela subiu, ok? Uma frase afirmativa, ponto final. E assim que clareou, ouviu-se um canto. Miserei-me, miserei-me. Então, olha lá. Alguém está cantando, então, por isso a fala, tá? Miserei, miserere-mei, miserere-mei. Era a companhia com o caixão que vinha recolher Joãozinho morto. Ponto final. Eles estavam afirmando que o Joãozinho estava morto, tá? E viram na janela fumando cachimbo. Joãozinho, sem medo, ficou rico com aquelas moedas e morou feliz no palácio, até o dia que, ao se virar, viu a sombra, levou um susto tão grande que morreu.
Então, olha lá. Essa história aqui é do Joãozinho Sem Medo, tá? Você já deve ter ouvido, que as professoras já devem ter lido para vocês, tá bem? Um quarto ano aqui, esse conto ele é bem... Vocês vão vê-lo no quinto também, tá bom? Mas o que é interessante nesse texto, aqui na nossa mudança de foco narrativo, que o narrador, ele fala pouco na história, ele conta pouco sobre os fatos, tá? Ele poderia contar tudo isso, que o Joãozinho ouviu uma voz, que a voz respondeu. Não, ele não entra muito diretamente. Ele deixa o texto com a discussão, a fala direta com os dois personagens. Então, o tempo inteiro tem pouca interferência, aliás, pouquíssima, quase nenhuma, do narrador, tá? Então, o narrador, ele não participa muito da história, ele participa aqui no finalzinho, que ele faz conta que o Joãozinho levou um susto com a própria sombra, mas a história inteira se passa em um diálogo. Diálogo é uma conversa direta entre a voz, tá? Que ela foi se formando um corpo, achou-se o ouro, ficou rico, mas morreu de susto, ok? E a voz do homem zarrão, que foi caindo a cabeça, caiu coisa, jogo, e foi caindo isso, e foi caindo aquilo. Então, se passa o tempo inteiro com um diálogo. Galerinha, diálogo tem que ter travessão. Senão, eu não sei o que a pessoa está falando. Quando a pessoa vai falar, sempre 2 pontos, olha lá. Leve lá para cima, disse Joãozinho, e o homem cada vez mais para cima. Quando foram de novo para a sala de chaminé, o homem disse. Quando vai dizer 2 pontos, ok? Na outra linha, parágrafo travessão. Joãozinho quebrou-se o encanto. Então, sempre com respondeu, perguntou, falou, indagou, sempre 2 pontos, porque vai ser uma conversa entre um ou mais personagens, tá bem? Mas vai haver pouca narrativa, vai haver pouca contação. O que vai mais haver? Vai haver realmente a conversa entre as duas pessoas ou mais 2 personagens, ok?